Ô, Ronald, o Lula virou tema na disputa eleitoral lá em Portugal, né? Rapaz, o movimento que é o Chega, né, que é de ultradireita, tem por objetivo, pelo menos pelo principal interlocutor desse movimento, vetar a presença do presidente Lula se chegar ao primeiro-ministro. Pô, eu esqueci o nome dele, como é que é? Daniel, não é isso? André Ventura. André Ventura, exatamente. Estava na minha mão aqui e saiu. André Ventura. Ele é o cara que é o quer ser primeiro-ministro de Portugal. A eleição legislativa dá a entender que o movimento que ele lidera vai ter um crescimento importante, apesar dos números mostrarem nas últimas pesquisas que pelo menos 70% dos eleitores dizem que não votam nele de jeito nenhum para primeiro-ministro, apesar no legislativo esse movimento crescer. Mas ele disse que, entre outras pessoas, o Lula é um dos que não poderão entrar em Portugal se ele virar primeiro-ministro, viu, Zaidan? Pois é, eu vi um artigo do Jornal Público, é uma reportagem, na verdade, mas com muitas opiniões ali inseridas. E é muito interessante o ponto de vista de quem escreveu aquele texto em O Público, dizendo o seguinte: o André Ventura, ele estava evitando as ruas, falando apenas para seus apoiadores fanatizados, né? Aqueles que apoiam incondicionalmente não só o André Ventura, mas o Chega, o partido que ele fundou, foi um dos fundadores em 2019, partido recente, assim como o Vox na Espanha, aliás, é um irmão ibérico do Vox, né? São partidos marcados pela xenofobia, com fortes traços de ideologia fascista. E a diferença básica em relação ao fascismo, mas isso de certa maneira caracteriza o novo fascismo, que é o discurso pelo liberalismo econômico, não é? Claro que os liberais clássicos eram liberais também no sentido de comércio internacional, de troca de valores entre as civilizações e entre os povos, e também costumes. Esse fascismo de novíssima geração, ele abraça essa decorrência, né, do capitalismo moderno, financeiro, imperialista, de falar em liberalismo, mas numa única direção, de favorecer sempre o capital e com uma legislação contra direitos dos trabalhadores, contra os trabalhadores, e uma legislação sempre favorável ao capital. E aí eles chamam isso de liberalismo e mesclam com o nacionalismo, aí sim, absolutamente típico do fascismo. E o André Ventura, Ronald, ele tentou ser presidente da República, ficou em terceiro lugar em 2021, fizeram 12 parlamentares em 2022, e agora, em razão daquele escândalo, inclusive, muito esquisito, né? Muito esquisito, que levou a uma renúncia do primeiro-ministro, mas isso é típico do parlamentarismo, a renúncia não significa sair de uma vez. O Antônio Costa renuncia, mas fica até que haja um novo governo. Você não vai deixar o gabinete acéfalo. E o presidente, então, convocou eleições, que vão acontecer neste domingo, daqui a 3 dias. E ele que andava sumido, segundo o público, o jornal, diz que ele, André Ventura, percebeu que não havia novas adesões. As pesquisas mostravam que o partido estava estacionado, ali em torno de 16,5%. Então, e é difícil para o Chega pensar em coalizão. Ele vai fazer coalizão com quem? Com o Partido Socialista, que está hoje no poder? Não. Com a coligação democrática, que é uma reunião de partidos, né? Há uma reunião de partidos portugueses, de aquilo que é chamado de centro-direita, né? Que é a
Aliança Democrática, que tem o Luiz Montenegro como candidato. O Partido Socialista, que está no poder, terá como, se ganhar a eleição, se conseguir formar maioria no parlamento, deve ter o Pedro Nuno Santos como primeiro-ministro. E o André Ventura resolveu então, e outra coisa, todas as agressões verbais que ele dirigiu ao Luiz Montenegro, ao Rui Rocha, ao Pedro Nuno Santos, ao Marcelo Ribeiro e ao Antônio Costa, elas ficaram no ar, não houve resposta, foram ignoradas. Então, segundo o público, ele resolveu voltar à cena, certo de que tem de falar coisas que chamem a atenção, né? Que provoquem a atenção. E aí resolveu dizer, o Lula não entra aqui se eu for eleito e tal. E o senhor Pedro Sánchez, que é o chefe de governo da Espanha, só entrará quando absolutamente necessário, que também não queremos ele aqui. O gozado é que ele emenda a fala a respeito do Lula. Ele já havia xingado o Lula no ano passado. E, inclusive com ofensas até mais duras, né? Mais agressivas do que estas agora. Mas o que aconteceu? Ele, quando fala do Lula, aí ele emenda com a seguinte frase: nós não aceitaremos ordens de Bruxelas, né? Aqui ainda mandamos nós, aquele papo. Ora, primeiro que o Brasil nada tem a ver com Bruxelas, nada tem a ver com a União Europeia. Segundo, por que o corajoso André Ventura não disse que a senhora Vanderlei não pisa mais em Portugal? Ela é a cara de Bruxelas. Por que ele não disse que os comandantes da União Europeia, ou seja, Scholz e Macron, não pisam mais em Portugal? Eles não estavam vociferando contra Bruxelas? Mas aí ele não tem coragem de dizer que esses caras não entram em Portugal? Aí ele fala do Lula e fala do Pedro Sánchez, não é? Que ali, seu vizinho, seu único vizinho. Vai propor a saída de Portugal da União Europeia? Não vai, não vai. É a mesma coisa da Meloni. A mesma coisa da Meloni, que também é uma representante desse novo fascismo. Novo apenas por esse elemento, né? De acrescentar o discurso liberal econômico às bandeiras históricas do fascismo. E porque o liberalismo, na época do fascismo italiano, era objeto de escárnio, né? O Mussolini e o próprio Hitler, eles faziam duros discursos contra o que chamavam de organizações burguesas, esse tipo de coisa, ao mesmo tempo em que eram anticomunistas extremos. Então, a Meloni é o mesmo papo. Ela foi eleita falando em não aceitar as imposições da União Europeia, etc. Ela não só virou uma mera reprodutora das políticas de Bruxelas, como tornou-se mais uma a colocar o seu país como correia de transmissão dos Estados Unidos, da Casa Branca, do Departamento de Estado, vergonhosamente. Ela faz tudo que os Estados Unidos mandam. Inclusive o discurso dela em relação à guerra na Ucrânia é idêntico ao do senhor André Ventura. Aliás, o André Ventura deve gostar, por exemplo, do Azov, né? Ele deve até invejar não ter um Azov, né, ao seu lado, que é o batalhão nazista que atua na Ucrânia. Então, esse cara... E aí ele fala de 25 de abril, que se o Lula chegar lá, não entra, e se insistir vai ser preso. Aí fala, mas ele está acostumado com cadeia e tal. É aquela história, né? Falando em 25 de abril, porque há 50 anos nós tivemos a Revolução dos Cravos, que aí era o momento derradeiro do salazarismo, sem Salazar, que já havia morrido,
e vem a Revolução dos Cravos, com forte participação dos militares portugueses, etc., do Partido Comunista. E a atual Constituição é de 2 anos depois, 76. Mas ele ousa tratar a data como uma data importante de Portugal e que o Lula não pode desembarcar lá e que o Pedro Sanches, de preferência, deve evitar ir a Portugal. Como disse, escreveu Chico Buarque, já murcharam a tua festa, pá. Ai, ai, pô, Zé.